Meus amados irmãos, eu os saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, para os seus corações, e uma palavra que edifica, uma palavra de alerta, porque nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo na era final da igreja na terra. Nós estamos vivendo nos dias finais da grande colheita de Deus. Estamos vivendo nos dias finais que se aproxima a ressurreição dos corpos dos santos e a transformação dos corpos dos santos que estão vivos, e o arrebatamento, e depois a entrada de Jesus com a igreja no milênio para o reino milenial. Eu estou muito feliz em poder trazer essa palavra. Essa palavra é uma palavra de alerta. O Senhor colocou no meu coração. Ela fala de juízo contra os gentios pela Babilônia. Mas não é só contra os gentios isso aqui. O juízo é contra todas as nações do mundo. Porque os gentios aqui não é só pessoas que não são descendentes de israelita. Porque nós entendemos pelas profecias bíblicas que há dois tipos de gentios. Tem os gentios de primeiro grau, que é a casa de Israel junto com a casa de Efraim, com a tribo de Efraim, que se dispersou no mundo. Porque nós sabemos muito bem que o Israel disperso, eles se tornaram gentios de primeiro grau, juntamente com Efraim e Manassés. Essas duas tribos se misturou com Israel e ela fazia parte das tribos de Israel e se dispersaram no mundo. Então, uma mistura de Cã, né? Uma mistura de Cã com os descendentes de Sem, uma mistura de Jafé e com os descendentes de Sem, porque na verdade Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e nós sabemos que os israelitas, o povo hebreu, o povo judeu, são descendentes de Sem, porque Abraão era da linhagem de Sem, e os israelitas, os judeus vieram de Abraão, mas os descendentes de Cã e de Jafé também são gentios de segundo grau. Por isso que eu falo de segundo grau, porque os israelitas, juntamente com Manassés e Efraim, se misturaram com as nações. Quando Jacó disse lá no Egito para José: esses filhos são meus, esses meninos são meus, Jacó pegou para eles Efraim e Manassés, e eles fizeram parte das 12 tribos também. E na divisão do reino o Senhor começou a lançar Israel no meio das nações, que viraram gentios. Eu estou falando isso para vocês entenderem mais ou menos como que é as profecias, como que é o cumprimento da palavra do Senhor. E aqui Deus manda um recado para o povo israelita disperso, que estão acomodados, para os gentios de primeiro grau que estão acomodados, que são o povo de Israel disperso, que está misturado no meio das nações. Vocês sabem que começou lá na divisão do reino e foi se dividindo, né? Roboão era o rei de Judá, e Jeroboão era o rei das 10 tribos, né? Vocês conhecem muito bem aquela passagem que o profeta rasgou suas vestes e deu 2 pedaços para Roboão, filho de Salomão, e 10 pedaços para Jeroboão. Então houve ali a divisão do reino, e o povo começou agora a entrar no meio das nações por causa do pecado do povo. Mas Deus que fez isso. O povo pecou e Deus lançou
eles no meio das nações. E depois o Senhor resolveu trazer de volta esse povo. Ele mesmo profetizou e disse: vocês não serão mais meu povo, eu não serei mais Deus de vocês. Mas lá na frente ele diz: eu trarei vocês de volta, eu buscarei vocês, e vocês se unirão de novo. Não serão mais duas casas, serão uma só casa. Não serão mais dois povos, mas serão um só povo. E eu serei o Deus de vocês. Então isso aí vai se cumprir na sua totalidade agora no milênio, depois da festa dos tabernáculos, que é o casamento de Jesus com a igreja, espiritualmente falando. Para quem conhece profecia, conhece Bíblia, entende muito bem do que eu estou falando. Mas tudo bem. Aí Deus manda um recado aqui para os israelitas dispersos, israelitas gentios de primeiro grau. Congrega-te, sim, congrega-te. Capítulo 2 de Sofonias. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo. Entendeu? Ó nação que não tem desejo. Os israelitas de primeiro grau, os dispersos, deixaram de ter desejo de congregar, ter desejo de adorar, ter desejo de servir, ter desejo de buscar a Deus, ter desejo de se preparar para o dia da vinda do Senhor. E aqui fala de juízo, aqui fala do dia da vinda do Senhor. Olha bem a continuação: antes que saia o decreto. Que decreto é esse, irmão? O decreto do que vai acontecer no período da grande tribulação. Entendeu? Está decretado que na última semana de anos, que é a semana de 7 anos dos nossos anos, que é os 7 anos que o anticristo vai se manifestar, a última semana de anos é 7 anos normal do nosso ano. O homem do pecado se levantará. E Tessalonicenses fala lá que nós vamos ver a face do iníquo. Nós vamos lá, não fala com todas essas palavras, mas fala que não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quer dizer, não vai acontecer nada de arrebatamento antes da manifestação do anticristo. Mas eu quero dizer algo mais: o anticristo vai se manifestar. Ele vai ser declarado rei, presidente mundial, e ele vai, nos 3 anos e meio primeiro, ele vai conquistar o mundo. Mas na última metade da semana, que é a semana, 3 anos e meio da última metade da semana de anos do reino dele de 7 anos, os 3 anos e meio final, ele vai perseguir o povo de Deus, ele vai perseguir o Israel de Deus. E tem gente que prega equivocadamente esta palavra, dizendo: não, a igreja vai ser arrebatada e depois o anticristo vai perseguir as pessoas que ficou aqui, os crentes desconcertados. Agora eu pergunto: se já está desconcertado, por que Deus ia perder tempo em trazer perseguição para esse povo? Se eles já não servem a Deus, já não adoram a Deus, estão desconcertados, estão longe de Deus, não pertencem a Deus. E agora eu pergunto: se eles não tiver alguém que fale de Jesus para ele em plena tribulação, em plena perseguição, se não tiver alguém preparado para trazer essa palavra de Deus para eles, a palavra da reta final, eles não vão nunca voltar para Jesus, meu amigo. Isso que eu quero dizer para vocês. Sabe quem é que vai fazer o papel de pregadores aqui nessa reta final, nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação? É as 2 testemunhas. Uma parte da casa de Efraim, que é a casa de Israel dispersa, e uma parte da casa de Judá. Por isso que fala 2 testemunhas. As 2 testemunhas é Efraim e Judá. As 2 testemunhas é os 2 raminhos que alimentam o castiçal, o candelabro, que alimenta a menorá, que está lá acesa com 7 lâmpadas. 2 raminhos de oliveira, que simboliza 2 oliveiras, as 2 oliveiras, que a oliveira produz azeitona e produz o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. As 2 testemunhas, Efraim e Judá, vai estar cheia do Espírito Santo, com conhecimento cétropo, 7 vezes mais conhecimento. Já está sendo preparado esse povo por Deus para a reta final. E você que está me ouvindo, que é pastor, que é obreiro, faça um exame profundo sobre isso.
Faça um exame profundo, estude as duas casas de Israel, estude as festas, estude Oséias, estude a Apocalipse com os profetas, que você vai entender. Se você estudar sobre a divisão do reino, você vai entender o que eu estou falando aqui tem 100% sentido. Tem 100% sentido. E Deus precisa de você, quem sabe, para ser uma testemunha dele na grande tribulação. As duas testemunhas, elas vão agir como Jesus agiu na terra, entendeu? Elas vão ter conhecimento certo, vão estar cheias do Espírito Santo, elas vão ter uma comunhão com Deus, elas vão falar com Deus, Deus vai falar com as duas testemunhas, porque as duas testemunhas vai estar sendo usada para resgatar o restante das ovelhas perdidas de Israel que estão esparramadas no mundo, que não vai ficar nenhum fora. Só que não só eles, como também um pouco dos gentios de segundo grau, aqueles que ouvir a mensagem, aceitar e vier, eles serão salvos, igual as pessoas que vinham das nações e se uniam com Israel e obedeciam a lei no Antigo Testamento, também fazia parte tinha parte na herança e trabalhava e sobrevivia bem com eles, no meio deles. Assim vai acontecer no milênio. Muitos gentios de segundo grau, descendentes de Jafé e descendentes de Cã, vão aceitar com a pregação das duas testemunhas. Já tem muitos que estão aceitando hoje com a pregação da igreja, dos eleitos, entendeu? Tem muitos que já estão aceitando hoje. Só que a última colheita vai ser na grande tribulação. Milhões de pessoas vão aceitar Jesus, vão se render na pregação das duas testemunhas, que é os dois ramos que alimentam o castiçal. Porque o castiçal, as 7 lâmpadas, simboliza as 7 igrejas esparramadas em toda a terra. E as duas testemunhas, os 2 raminhos, com conhecimento cético, vai derramar o azeite no candelabro, vai derramar o azeite nas 7 lâmpadas, nas lâmpadas, entendeu? Naquelas pessoas que Deus tem plano de salvação, que brincaram com o evangelho, não subiram, estão distantes de Deus, entendeu? Que representa as 5 virgens loucas. Elas vão buscar azeite aos que vendem. E quem que vende, hein? No sentido espiritual, as duas testemunhas, elas têm azeite, é os 2 raminhos, tá entendendo? Aquele povo ali, as 5 virgens imprudentes, não significa que vão ser todos condenados. Muitas delas vão ser salvas, porque vão comprar azeite com quem tem, e diante aos que vendem, entendeu? A missão está para o homem evangelizar. É o homem que tem que evangelizar. E os últimos homens que vão evangelizar na grande tribulação são as duas testemunhas. Um pouco de Efraim, um pouco de Judá. Um pouco da casa de Israel e um pouco da casa de Judá. É isso que eu estou querendo dizer. Porque Efraim faz parte das 10 tribos dispersas. E eles é que vão pregar a palavra do Senhor. A palavra Efraim significa frutífero. O nome José significa ramo que se estende sobre o muro. Está falando de crescimento, de expandir na terra. Eles se expandiram como peixe sobre a terra, como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu. Então, as duas testemunhas vão pregar para esse povo. Então, por isso que a Bíblia diz aqui, antes que saia o decreto para vir o anticristo, e o dia passe como a palha. Aqui está falando de juízo, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Entendeu? O dia, o período da grande tribulação, ele vai passar, vai ser difícil para a igreja, vai ser difícil para o povo de Deus, porque a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Eu estou dizendo isso aqui e quero te pedir para você estudar. Eu não quero te pedir para você ficar lendo livro de teólogo. Estude a Bíblia com a Bíblia. Apocalipse com Ageu, Apocalipse com Zacarias, Apocalipse com Malaquias, Apocalipse com Daniel, Apocalipse com Ezequiel, Apocalipse com Isaías, com Jeremias, Apocalipse com os profetas maiores e com os profetas menores. Isso que eu quero te pedir para você, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus precisa de você. Jesus quer dar conhecimento certo para você, te preparar para essa reta final. Você quer ser uma das duas testemunhas, só que as duas testemunhas vão morrer. Jesus sofreu, Jesus foi uma testemunha de Jeová durante 3 anos e meio, que foi o ministério dele, que foi a grande tribulação que ele passou. Está entendendo? Só que aí ele veio, sofreu, apanhou, morreu. As duas testemunhas também vão morrer. Está escrito lá em Apocalipse que elas vão morrer, os corpos delas vão ficar em praça pública. É os cristãos. É os cristãos. Vão perseguir as duas testemunhas que estão
que estará pregando nessa época, vão matar, mas no dia da vinda de Jesus, elas vão ressuscitar. Vai ouvir uma voz do Senhor que vai dizer, sobe cá. Essa ressurreição vai acontecer tudo num momento só, porque não existe duas ressurreições. Você tem que entender a palavra de Deus. Não existe duas ressurreições, porque do jeito que os pré-tribulacionistas pregam arrebatamento antes da grande tribulação, tem que ter duas. A igreja será arrebatada, depois as duas testemunhas têm que ser arrebatadas. Aquele sobe cá, que a Bíblia fala, é ressurreição, vão ressuscitar. E não existe duas ressurreições, meu amigo. Não existe duas ressurreições, meu irmão. Estuda com carinho a Bíblia com a Bíblia. Eu estudava livro de pregadores, de famosos, de cara famoso igual muitos deles, que eu não vou citar o nome aqui. Vocês sabem, você que é pastor, que me conhece, sabe muito bem disso, que a gente estudou muito isso, mas não tinha edificação. Era a ideia do cara, era a tese do cara. Eu não estou estudando tese de ninguém, eu estou estudando aqui a tese do Espírito Santo de Deus, o Senhor Jeová, porque Jeová é o Espírito eterno, Jeová é o Espírito Santo. Não existe 3 tronos no céu e 3 deuses, só existe um trono só, um tabernáculo, entendeu? Um trono só, e Jesus está sentado à direita do Pai no trono. Essa é a verdade, entendeu? Aí o povo diz, eu já vi pregador pregando que o Pai está lá, o Espírito Santo de um lado e Jesus do outro. Meu Deus, isso é uma heresia sem tamanho. Isso aí não existe. Eu já preguei isso também, mas já pedi perdão para Deus. Eu já pedi perdão para Deus, entendeu? Então o que eu quero te dizer é o seguinte: Jeová é o Espírito Santo, e Jesus, ele é o Filho de Jeová, que tem o mesmo Espírito do Pai nele, porque ele é Deus também, junto com o Pai. Vocês estão me entendendo? É o mesmo. Jesus não tem um espírito diferente, é o Espírito do Pai que está nele. E eu quero dizer para você, você que vai ser igreja, os eleitos de Deus, é o mesmo Espírito de Deus, uma porção, uma partícula do Espírito de Deus que está em você. Entendeu? Porque nós viemos de Deus, é o sopro de Deus, é o fôlego de Deus em nós. Por isso que Deus vai tirar. Só que nós temos a oportunidade agora de aceitar Jesus e ser como Ele é. Do contrário, vamos perecer. Então diz aqui, ó, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, porque vai vir a grande tribulação, vai passar como palha muito rápido, e a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor vai ser um dia de 24 horas. Deus vai destruir tudo que o homem edificou. Vai punir a besta que subiu do mar, que é o reino, a organização tecnológica e mundial do mundo. Já estão se preparando para isso, e o homem do pecado não vai demorar a se levantar. Essa guerra agora de Israel com Hamas já vai entrar outros países. Se entrar outros países, ela poderá ser uma guerra, a terceira guerra mundial, porque a terceira guerra mundial ela vai acontecer antes da tribulação. Isso que eu quero dizer para vocês. Se agora for guerra mundial, é para enfraquecer o mundo e o homem do pecado, a besta da terra, que é o anticristo que vai se levantar no Oriente Médio. Ele vem numa cidade chamada Mussum e vai reinar pela Turquia, porque o trono de Satanás está lá na Turquia, em Istambul, que é a antiga Constantinopla, a antiga Pérgamo, que a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Apocalipse, se não me falha a memória. Então, o anticristo vai reinar pela Turquia, vai governar o mundo, vai conquistar o mundo. E vai perseguir tudo que se chama Deus objeto de culto. Por isso que Sofonias fala aqui: buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que aceitarem Jesus. Busque o Senhor, porque as duas testemunhas vão pregar na primeira metade da semana e na última metade. Na primeira metade da semana elas vão pregar para o povo e dizer: o homem do pecado se levantou, o homem do pecado se manifestou. Prepara-te, Israel, para encontrar com Deus. Prepara-te, Efraim. Prepara-te, 10 tribos dispersas, para encontrar com o Senhor. O povo que faz parte das 10 tribos desviadas, que é gentil do primeiro grau que eu acabei de falar, eles vão aceitar com a pregação das duas testemunhas. E as duas testemunhas vai orientar aqueles que aceitaram, vai mandar sair dos grandes centros para os desertos, para lugares onde serão sustentados por 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio representa a tribulação das duas testemunhas na terra, a tribulação em toda a terra,
mas o povo de Deus, aqueles que foram achados dignos de ser levados para o deserto, que aceitar Jesus, porque Deus vai precisar de pessoas físicas para reconstruir o milênio. Essa é a verdade. E a igreja reinará para essas pessoas. Por isso que a Bíblia diz aqui, a ira de Deus, Deus vai tirar o povo para o deserto, vai livrar da ira, mas as duas testemunhas vai estar no meio da ira, juntamente com os outros pregando, entendeu? Vai ser sofrimento, ira. Aí eles vão matar as duas testemunhas, vão parar totalmente o evangelho, mas as duas testemunhas vão confrontar o anticristo, vão confrontar a besta, o reino da besta e o anticristo. Entendeu? As duas testemunhas vai estar cheia do Espírito Santo, porque elas são os dois ramos de oliveira que alimentam o castiçal. Entendeu? Ela já alimentou o castiçal, já ganhou o que tinha que ganhar. Ela ainda está confrontando o anticristo no período da grande tribulação. Então elas vão ser mortas, mas no dia da vinda do Senhor, que ele vai descer no final da tribulação, na hora que ele estiver derramando a ira dele, entendeu? A ira dele. Porque a ira do Senhor, irmão, é as 7 taças do 7 flagelo que vai ser derramada num dia de 24 horas no final da tribulação. A duas testemunhas já pregou nos 7 anos da grande tribulação. Já ganhou o que tinha que ganhar. O que restou agora é somente o povo da besta, que é a besta do mar, que subiu do mar, que simboliza para muitas nações que vão ser jogados no lago de fogo. Entendeu? Todos os ímpios. E o anticristo, que é a besta da terra, que parece cordeiro, mas fala como um dragão, que tem 2 chifres, né? Que significa 2 religiões mais fortes do mundo que vão se unir, provavelmente islamismo e catolicismo, que vai estar junto com ele, e você sabe que esse povo tem vontade de mandar em tudo, e eles vão conseguir dominar todas as religiões, parar com todas as religiões, mas querendo obrigar o povo a aceitar o sistema mundial da besta, junto com o falso profeta, que é o anticristo, entendeu? Que vai fazer milagre diante da besta e, se for possível, vai fazer até fogo cair do céu. Mas as duas testemunhas vai confrontá-los, entendeu? Aí Deus, Jesus vem no final da tribulação, ressuscita os mortos que morreram nele, os irmãos que morreram na grande tribulação, as pessoas que morreram antes, que faz parte dos eleitos, vão ser ressuscitados, que faz parte do povo de Deus, vão ser ressuscitados, que faz parte da igreja do Senhor, vão ser ressuscitados. E ele vai tirar para o espaço, derrama as 7 taças em um dia de 24 horas, e ele desce imediatamente com a igreja para a terra, para a festa de casamento, festa dos tabernáculos do casamento de Jesus com a igreja. E aí ele julga as nações todinha, né? Separa as ovelhas do bode, lança no lago de fogo os bodes, as ovelhas entra para o gozo do Senhor, que é o milênio, as ovelhas, as pessoas, as nações, entendeu? Que ele vai julgar no final, vai separar, entendeu? Vai jogar os bodes no lago de fogo, que simboliza os ímpios, o reino da besta, e as ovelhas que ficarem, que se converterem com a pregação das duas testemunhas que eu já acabei de falar, que estão nos desertos, que escaparam da grande tribulação, entendeu? Que não vão morrer, que vão escapar, entendeu? Da ira. Essas pessoas vão entrar no milênio fisicamente, vão trabalhar durante 1000 anos para reconstruir o mundo. E a igreja reinará com Cristo, porque é a esposa do Cordeiro. E a esposa é uma só com o esposo. Se você é esposa e você não é unido com seu esposo, você está errado. Se você é esposo e não se une com a sua esposa, você está errado. Jesus não casa com qualquer um. E você não casou com qualquer um. Você casou com uma mulher que você confia. Então é isso que eu quero dizer. Se você não confia, vamos confiar. Vamos confiar, vamos investir na nossa família, vamos investir na nossa esposa, vamos ser melhor para a nossa família, entendeu? Porque Jesus se agrada disso, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração. Se inscreva no canal, dá o seu joinha, não deixe de compartilhar, porque cada vez que você compartilhar o meu vídeo, nós estamos alcançando outras almas para o reino de Deus. Muito obrigado. Que Deus, o Espírito Eterno, o Senhor Jeová, te abençoe grandemente nesse dia. Amém.